Oi todo mundo, bem-vindo ao meu canal Ponto Final, meu nome é Ana Lia. Hoje eu tô trazendo um livro que eu gostei muito, chamado Identidade Roubada, da Chevy Stevens. Nesse livro a gente vai conhecer a Anne. Ela é uma moça muito bonita, ela é uma corretora de imóveis, ela tá indo muito bem na carreira dela, tá de vento em popa, e ela tá indo mostrar, ela tá de plantão, então ela tem que ficar mostrando uma casa até uma certa hora. E ela também tinha marcado com o namorado, ela ia fazer um jantar com o namorado. Então ela tava louca para ir para casa, né, para preparar as coisas todas e tudo. Então, quando deu a hora, ela foi, fechou a casa, né, não tinha quase ido ninguém lá para ver. Então, mas ela tinha que ficar até o final, porque ela tava de plantão. Então ela trancou a casa, tava indo embora, aí apareceu um rapaz, né, falando que gostaria muito de ver a casa, que se ela poderia, né, abrir para ele uma exceção. Ela no começo não queria muito, mas o cara era muito bonito, muito charmoso, muito envolvente, que ela falou assim: "Ah, que mal tem, né? Não vou morrer por causa disso, eu vou mostrar para ele e depois vamos embora". E assim foi feito. Ela mostrou a casa. Quando ela começou a mostrar a casa, ele falou que era um sequestro, para ela não gritar, não fazer nada, enfim. Botou ela dentro do carro dele e levou ela para um chalé muito afastado, um chalé que não tinha ninguém em volta, era quase no meio do mato. E é um chalé que já estava todo preparado, né, para isso. Era tipo um cativeiro. E só que em vez de deixar ela lá, não, ele ficou lá com ela. Então, durante um ano, essa moça ficou com esse rapaz, que ela chamava de maníaco, apesar de ele ter falado qual era o nome dele, só que com certeza ela achou e era falso, né? Mas ela só chamava ele de maníaco. Então, ela ficou um ano com esse homem nesse chalé e sofrendo todas as torturas possíveis e imaginárias. Gente, vocês não têm ideia que essa mulher passou. Foi terrível, terrível esse ano. E até por cima aconteceu um evento assim, sabe, tenebroso ali com ela nesse período. Foi muito traumatizante para ela, foi terrível, terrível. Então, ela ficou um ano lá. E como isso aqui já não é spoiler, porque tá na sinopse, ela consegue sair desse cativeiro. E quando ela sai desse cativeiro, gente, olha, é surreal. A gente acha que as coisas vão se acalmar, esse cara maníaco vai ser pego, a polícia vai pegar ele e tudo. Só que não acontece nada disso, tá tudo errado. Por incrível que pareça, o negócio começa a ficar muito pior, mas muito pior do que ela ficou um ano lá com cativeiro, com esse homem, com várias torturas. Ela, gente, meu Deus do céu, por que eu tô dizendo isso? Quando ela quando conseguiu sair do cativeiro, ela ficou um tempo morando com a mãe, tudo. Primeiro ela foi para o hospital, depois ficou com a mãe, as coisas começaram a, a ficar mais ou menos, entre aspas, né? Assim, tentando voltar à vida normal. Só que, passando um tempo, pra vocês terem uma noção que essa moça passou, ela sofre uma segunda tentativa de sequestro, gente. E é uma tentativa de sequestro terrível, mas foi muito brutal. Porque ela conseguiu sair, mas se livrar, mas foi muito brutal. Ela se machucou muito, ela lutou com o cara, foi terrível, gente. Foi muito, muito ruim. E pasmem, gente, quando ela descobriu, porque o sequestro da Anne, ela não foi um sequestro aleatório, tipo um maníaco que quis sequestrar uma moça bonita para fazer ela de escrava sexual. Não foi isso, foi um sequestro planejado, extremamente planejado. E quando ela descobriu, tá, quem foi o mentor disso tudo, é surreal, gente. Ela desabou, assim, de um jeito. Eu fiquei assim, chocada, chocada. E mais chocada ainda de saber o motivo do sequestro, que foi surreal, gente. Foi surreal. Eu não acredito. Nossa, foi. E por incrível que pareça, assim que eu descobri, eu logo na minha cabeça pensei, gente, é pior do que ela ter ficado um ano com esse homem torturando ela. Foi muito pior, sabe? A dor de saber
foi terrível. E por incrível que pareça, depois de umas páginas lá para frente, a Anne falou lá, por não me lembro quem, a mesma coisa com que eu pensei, com quase as mesmas palavras, sabe? Foi surreal, eu fiquei tão assim chocada, fiquei até arrepiada, porque ela falou que foi o saber, né, de quem foi e o motivo doeu muito, mas muito mais do que esse ano todo que ela ficou no sequestro com esse cara. Foi uma coisa assim, sabe, que não dá, foi muito monstruoso demais, foi muito sórdido, é muita maldade. Então, o que acontece? A narrativa desse livro é o seguinte, é uma coisa bem assim, interessante. Ela, quando ela sai do cativeiro, ela vai ao psicólogo. Os médicos todos, né, falam que ela tem que ir. E ela foi, mas ela pegou um rapaz assim, quase que saindo da faculdade. Né? Então ela não gostou, o rapaz começou a perguntar para ela como é que ela estava se sentindo em relação a isso, aquilo, e ela não estava ainda preparada para falar sobre o acontecimento, as coisas assim, sabe, assim, de supetão. Então ela odiou, sabe, odiou, ela achou que o cara foi muito insensível, não teve tato, enfim. Então ela saiu fora, não quis mais, apesar também de ela não... Ela sempre foi muito contra essas coisas de psicólogo, né? Então era já um agravante. E o cara também não era um psicólogo assim mais maduro, enfim, então não deu muito certo. Aí passou um tempo, ela começou a ficar muito mal pra caramba, muito mal. Pra vocês terem uma ideia, ela nunca conseguiu dormir na cama dela, porque ela se sentia muito desprotegida. Ela achava que ela podia ser atacada por todos os lados ali, estava muito vulnerável. Então o que aconteceu? Ela toda vez ela dormia, ela tentava dormir na cama, mas ela não conseguia. De madrugada ela corria pro closet. Então ela dormia no chão, no closet, com a luz apagada, lá tudo fechadinho, porque ali ela se sentia mais protegida. Então aquele negócio começou a ficar se agravando, se agravando, se agravando, e ela falou assim, então eu preciso procurar ajuda, preciso de ajuda. Então ela deu mais uma chance. Ela foi uma psicóloga, uma mulher mais madura, acho que mais profissional. E ela falou assim, olha, eu tô aqui, mas eu não gostei da última vez que eu fiz a sessão. Fiz com um rapaz que, enfim, não senti empatia, não gostei. Mas eu quero dar uma outra chance, né, com você. Mas eu quero fazer um trato com você. Eu quero contar, vou contar toda a minha história para você, mas eu prefiro que você não fala, não me interrompa em nenhum momento, não me faça nenhuma pergunta, tá? Por favor. Aí ela concordou e assim foi feito. Então a narrativa do livro são 26 sessões onde ela conta desde o começo do sequestro, desde o dia que aconteceu até os dias atuais. Então eu acho isso muito interessante, muito, muito, muito legal ela contando. Mas ressalvo uma coisa, eu, Ana Lia, achei que a narrativa quando ela conta os dias todos de cativeiro que ela passou no chalé, para mim eu achei um pouco cansativo, tá? Eu achava que não precisava ser tanto detalhista assim. Não podia ser alguma coisa mais resumida. Mas lá pro final do livro que eu realmente compreendi o porquê que a autora quis que seja dessa forma, com tantos detalhes, tá? Depois eu realmente concordei com ela, mas mesmo concordando eu achei que foi um pouco cansativo. Mas eu que não estava muito interessada em saber tipo assim, os detalhes, assim, o que ela sofreu, tal. Eu queria que fosse uma coisa mais resumida, porque eu estava mais interessada em saber o depois. O que aconteceu, o que ela ia fazer o depois de ela sair do cativeiro. Isso que eu estava mais interessada. Isso que também estava achando mais interessante. Porque durante a narrativa, muitas vezes ela falava um pouco dos dias atuais, tá? Então eu achava isso muito mais interessante do que ela contando lá as coisas que ela estava passando, o desespero, as torturas, eu não sei o quê, entendeu? Mas tudo bem, eu entendi o porquê mais pro final. Mas isso é uma coisa muito particular minha. Enfim, gente, eu gostei muito, eu não posso falar muito desse livro, porque é basicamente isso, sabe? Ela foi sequestrada, depois ela saiu, e depois a história para saber quem, quem foi, né, o sequestrador, e depois disso foi descobrindo que realmente não foi um sequestro aleatório, foi tudo planejado por uma pessoa que foi terrivelmente, nossa, que um sequestro deu tudo errado. Foi um sequestro que deu errado,
mas que a pessoa que planejou isso é realmente sem palavras, gente, sem palavras. Então, eu gostei muito, o livro foi muito bom. A Anne, nossa, me arrebatou, eu fiquei assim, com o coração na mão por ela. Eu achei ela muito forte, muito, muito. Eu acho que eu faria um terço que ela fez nesse livro, um terço. Ela, sabe, já é meio heroína, é uma pessoa incrível. Identidade Roubada realmente é um título perfeito, porque ela foi totalmente roubada dela. Ela não é mais a Anne de antes. Mudou tudo, ela mudou completamente, mudou a postura dela, mudou o modo dela pensar, o modo dela agir, o modo dela se vestir, o modo dela comer, o modo dela falar, mudou tudo. Mudou, não é mais aquela Anne, morreu, não existe mais. Ela mesma fala isso no livro. Mudou tudo. Ela não é mais. Quando ela se olha no espelho, ela não se reconhece mais. Porque ela não é mais a Anne. E por isso que ela está precisando muito de análise psicológica, de psicóloga, porque ela realmente estava pirando já. Porque ela não estava mais se reconhecendo. Nada mais daquilo de antes ela fazia sentido para ela. Enfim, gente, leiam esse livro. Se você for muito sensível, aconselho que vocês não leiam esse livro, porque tem vários gatilhos. Tem estupro, cálice privado, enfim, tem muitos gatilhos aqui. Então, se a pessoa for muito sensível, eu aconselho que não leiam. Mas se vocês não é tão sensível, é mais forte para esse tipo de livro, esse gênero de livro, gostaria muito que vocês lessem esse livro, porque eu gostei demais, muito, é um livro muito bom. A história é fantástica, fantástica, fantástica. Você não quer parar de ler um segundo. Você quer saber o que vai acontecer com a Anne, o que vai acontecer com as pessoas. Os personagens são incríveis, são super bem trabalhados. A história é maravilhosa, gente. Muito bom, muito bom. Gostei muito, 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 muito. E recomendo, tá bom? Um beijo. Até a próxima.